Sejam todos bem-vindos e bem-vindas uma vez mais ao nosso canal G Silva Motivation. Aqui quem fala é Jefferson Silva. Lembrando que Jefferson se escreve com G, porque é com G que se escreve gatinho. Bom, o que eu entendo sobre a vida é baseado muito na experiência religiosa que eu tenho. A vida é um dom de Deus. E esse dom, ele tem que ser entendido como sagrado. Por isso, nós falamos da sacralidade da vida, que eu e você temos como ontologia, isto é, nós somos constituídos com essa essência sagrada. Por isso a vida é um dom de Deus. Deus, quando nos constitui, quando nos faz, quando nos cria, Ele coloca em cada um potencialidades. O que numa dimensão religiosa a gente vai chamar de carismas, de dons. E que eu e você devemos, então, durante a nossa vida, desenvolvê-los. Por isso, amados e amadas, é muito importante a gente olhar mais para a nossa vida e esquecer um pouquinho a vida do outro. Investir mais nessas potencialidades. Porque dessa maneira, ao investir em nós mesmos, nós iremos oferecer ao outro o melhor de nós. Assim, se você quer uma família melhor, se você quer um trabalho melhor, se você quer uma amizade melhor, isso vai depender de como você entra nesses contextos. Se você oferece o seu melhor, claro que você vai potencializar essa realidade. O que você tem feito para potencializar essas qualidades ou esses dons? É muito importante, porque eu e você temos dentro de nós essas potencialidades. Isso vai gerenciar o que queremos, isso vai gerenciar o que pensamos, o que sonhamos como regra de vida. Portanto, a vida é um dom de Deus, um presente de Deus, e que eu e você devemos tratar com muito carinho, com muito respeito, e não só potencializá-lo para oferecer o melhor para o irmão. Bom, família é muito importante que se entenda que dentro dessa, eu quero chamar de sociedade do amor, em que a gente se propõe a viver um com o outro, deve haver alguns elementos essenciais. Por exemplo, o amor que nós cultivamos, o respeito que deve gerenciar a nossa relação. Agora, eu acredito que seja muito pertinente falar sobre a questão da inversão de papéis que hoje a gente vê muito nas nossas famílias. A gente vê muitos filhos, às vezes, gerenciando a forma de como a família deve conduzir ao longo da sua história. Eu acredito que o papai e a mamãe não devem jamais, ainda sendo amigos ou amigas dos seus filhos, jamais devem esquecer do seu papel. Que o papel do pai e da mãe é de conduzir de forma ética, de forma justa, de forma respeitosa, de forma amorosa os seus filhos. Ensinar um caminho justo. Pode ser amigo? Claro que a mãe pode ser amiga da filha, claro que pode. Mas essa amizade não deve de forma alguma suplantar o seu papel, que é de ser mãe. Isto é, está acima da sua filha, com a sua autoridade de mãe. A mesma coisa que fala com relação ao pai, a autoridade do pai em relação ao filho ou à filha. O mais essencial dentro desse contexto familiar é que haja amor que fundamente as nossas relações, respeito, cumplicidade e, acima de tudo, que são pessoas que devem se ajudar. A família serve para isso. Quando eu mais precisei, por exemplo, eu fui buscar aconchego no braço da minha mãe, por exemplo. E hoje considero ela a minha melhor amiga. É uma pessoa em que eu conto as minhas mazelas existenciais, as coisas que afligem a minha vida. Mas é alguém que é minha mãe, que eu posso contar para todos os momentos, e que eu sei que quando todo mundo vira as costas, quando todo mundo
não me acolhe, eu sei que ela vai ter um abraço acolhedor. Acima de tudo, a família tem que ser entendida dessa maneira. O lugar onde a gente pode recorrer nos momentos difíceis. Eu acredito que todo ser humano precisa ter uma realidade transcendente. Eu acredito que as pessoas que não têm um ser superior, em que ela deposita a sua vida, em que ela entende que ela é limitada diante dessa autoridade transcendente, essa pessoa é muito vazia. Porque quando nós temos um ser superior, que a gente sabe que nos momentos difíceis a gente pode contar, por exemplo, eu que creio em Deus, nos momentos difíceis da minha vida, eu me volto a Ele e eu me volto acreditando que Ele pode solucionar o meu problema. Eu acredito que a vida fica muito mais simples dessa maneira. Tem um filósofo chamado Jean-Paul Sartre, que diz que há uma grande diferença dele com relação aos que creem. Sartre era ateu. Dizia que nos momentos de crise ele olhava para trás e dava uma angústia existencial porque ele não tinha um ser superior que poderia dar uma solução para a sua vida. A diferença é para aqueles que creem. Nos momentos difíceis, ele olha para trás e vê Deus. E um Deus como eu creio, por exemplo, que é um Deus do impossível, que pode me ajudar, que pode solucionar, que pode sanar os problemas que eu estou experimentando, a vida fica muito mais simples. E alguns podem dizer assim, é um subterfúgio de vida? Eu acredito que não. Porque o meu Deus se faz de forma muito concreta. E toda vez que eu o busco, toda vez que eu vou na direção dele, ele dá resposta concreta. Inclusive nos trabalhos que eu realizo, os trabalhos de missão, que a gente realiza no grupo que eu faço parte, chamado Renascidos pelo Espírito. Deus tem se feito de forma concreta, de uma maneira poderosa. A vida fica muito mais tranquila dessa maneira, porque a gente sabe que tem um Deus que olha por nós, que cuida da gente. Portanto, eu acredito sim que todo ser humano precisa ter esse ser superior, sem dúvida nenhuma, que a vida se torna muito vazia quando você não tem uma realidade transcendente à sua. Até porque, ao acreditar numa realidade superior, a gente também entende que nós não somos o centro da existência. Isso diminui um pouquinho a arrogância humana, né? E nos dá a característica um pouquinho mais de humildade, de simplicidade, porque a gente sabe que tem um ser superior a nós. Isso ajuda muito, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que nós precisamos sim dessa realidade superior, e para mim, essa realidade superior é Deus. Sem Ele, eu não vivo. Para finalizar esse momento de reflexão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu acredito muito no ser humano. Eu acredito muito nas coisas extraordinárias que o ser humano pode fazer. Mas eu acredito muito que ele pode fazer baseado em Deus. Você é capaz de transformar a sua vida se você tiver como fundamento Deus. Você pode revolucionar a sua história, mas tendo Deus como base. Você quer tornar a sua vida transformada, revolucionada? Coloque Deus como fundamento da sua escolha, das suas posturas, dos seus projetos, dos seus sonhos. Acredite nisso. Só Deus pode mudar a sua vida. Eu fiz uma canção que eu considero muito bonita, até porque a fiz num momento muito difícil da minha vida. E eu precisava ressignificar minha história. E nesse momento de ressignificar minha história, eu comecei a refletir sobre pessoas que poderiam me ajudar nisso. E vi uma figura muito pujante no meu coração e no meu pensamento, que era a minha amada mãe. E foi exatamente ela que foi o conteúdo dessa canção. Claro, de forma concreta, que ela foi a personificação de Deus na minha vida. Lembra que ainda há pouco eu falei que o momento mais difícil que eu precisava foi nos braços dela que eu encontrei o acolhimento, o aconchego? Eu fiz essa canção pensando nos braços de Deus, na
personificação da minha mãe. E isso quanto mudou a minha vida. O quanto ressignificou a minha história. Por isso eu acredito muito que você pode mudar, que você pode revolucionar a sua vida. Mas se você tiver Deus no seu coração. Diz assim a canção. O que procurava eu encontrei nos braços do meu Senhor. E amor que me resgatou. Novo homem eu sou, que me resgatou. Novo homem eu sou. Minha vida está escondida. Minha vida está escondida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Quer mudar a sua vida? Quer fazer a sua vida revolucionada? Coloque Deus como centro da sua vida. Obrigado a você que acompanhou esse vídeo até agora. Faça o seguinte para nos ajudar. Assista, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal G. Silva Motivation. Que Deus abençoe a sua vida e que você tenha o nosso Senhor Jesus Cristo como fundamento da sua história. Que Deus abençoe todos vocês.